O canal do Valo Grande, no município de Iguape, em São Paulo, foi inaugurado em 1852 com o objetivo de conectar o Porto Velho com o Porto Grande. O Porto Velho recebia o arroz produzido no interior e, antes da construção do canal, levava sua carga até o Porto Grande no lombo de burros ou nas costas de escravos. Originalmente com 4 metros de largura, o canal sofreu com o alto volume do rio, chegando a ter 200 metros de largura em menos de 50 anos. Esse crescimento repentino inundou diversas áreas agrícolas e urbanas, além de causar a assoreação do Porto Grande, tornando-o inutilizável no início do século XX. Com a destruição do porto marítimo e impacto ambiental, a pesca tornou-se a principal fonte de renda da região. A cidade de Iguape encontrou-se em decadência econômica e social, indo de um dos municípios mais ricos de São Paulo para uma cidade esquecida no interior. Atualmente, o canal está com mais de 400 metros de largura. Hoje em dia, a cidade sobrevive da pesca e do turismo. O centro histórico de Iguape manteve-se praticamente o mesmo, desde sua construção há mais de 2 séculos atrás. A Igreja Matriz é um dos seus principais cartões postais, tendo sido construída quando a cidade estava no auge de sua riqueza na metade do século XIX. Ela foi feita principalmente com o ouro encontrado na região e em Minas Gerais. A comunidade ribeirinha de Iguape foi a que mais sofreu com as mudanças do rio Ribeira. Como a cultura do arroz foi inviável e a pesca foi reduzida, essa comunidade voltou-se para as plantações de banana e chá no interior e para a venda de artesanato no centro da cidade. A faixa litorânea da região de Iguape conta com a presença de comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas, cada uma dependendo do rio de alguma forma, o que faz com que qualquer alteração em seu curso ou sua vazão seja infinitamente mais impactante. O status de reserva ambiental também afetou essas comunidades, já que elas estavam agora privadas do uso de sua terra e daquilo que lhes dava sustento. Essas comunidades vivem principalmente da agricultura e da pesca, onde o camarão e as ostras ganham destaque. Antigamente, tudo que era produzido no Alto do Ribeira era levado por pequenas embarcações até o porto fluvial, onde de lá os animais levavam até o porto marítimo, que de lá saíam as grandes embarcações. Bom, como o transporte do porto fluvial até o porto marítimo era de certa forma precário, eles resolveram abrir o canal do Valo Grande, que foi aberto pelos próprios escravos. Com a abertura do canal do Valo Grande, as embarcações começaram a ir direto para o porto marítimo. E assim elas economizavam tempo e dinheiro. Agora, a nossa colega Ana Laura vai falar um pouco sobre os impactos ambientais causados pela abertura do canal do Valo Grande. A abertura do canal do Valo Grande provocou acúmulo de água doce e de sedimentos. Esses sedimentos assorearam o mar pequeno e a barra de Capara, inviabilizando o porto e impedindo a passagem de barcos e navios pequenos. A água doce proveniente do rio Ribeira, por sua vez, está destruindo o manguezal da região e colocando em risco a vida dos animais que lá habitam. Cultivo e cuidado com produtos in natura. Canané apresenta diversos produtos cultivados de forma natural, como o caso da pesca, dos palmitos jussaras e da vagem, por exemplo. Tudo cultivados e extraídos sem o uso de aditivos químicos. Mas o destaque local é a ostra, que recebe um cuidado especial na cooperativa da região, a Cooperostra. A ostra é extraída no manguezal, passando por um processo de limpeza até chegar às mãos dos consumidores, indo primeiramente para uma piscina abastecida com água do manguezal, onde a ostra realiza a filtração, e assim a matéria orgânica decanta. Seguindo para outros 2 tanques, recebendo um tratamento com raios UV e jatos da água no último para complementar a limpeza, sendo mantido em outro tanque até a venda. Sendo realizado todo esse processo com o objetivo de vender o animal com o máximo de segurança quanto à higiene. O maior perigo no consumo da ostra é a maré vermelha, causada pela proliferação excessiva da alga pirrófita, decorrente de fatores como a alteração da salinidade, oscilação da temperatura, além do excesso de sais minerais. E essa espécie contamina o oceano com toxinas que acabam sendo passadas para as ostras e outros animais, que podem até morrer devido à contaminação, afetando também a economia local, uma vez que a ostra é a renda de parte significativa da população de Canané. No entanto, as ostras do local são provenientes do manguezal, não sofrendo os prejuízos da maré vermelha de forma tão intensa quanto as ostras marinhas cultivadas no sul, por exemplo. Porém, durante o primeiro semestre do ano, quando ocorreu o fenômeno, a atividade em Canané foi interrompida por questões de segurança. Com isso, concluímos que a economia local, pode-se assim dizer, é baseada no extrativismo de ostra, que gerou a fama regional, e na produção de alimentos in natura,
só que em menor escala. Os caiçaras são descendentes de tribos indígenas que viviam no litoral. Possuem costumes simples e são adaptados ao trabalho árduo ao sol. Possuem habilidade no manejo da terra, característica herdada de seus ancestrais indígenas. Porém, uma de suas características mais marcantes é sua falta de ambição, seu desprendimento por riquezas e bens materiais. Com o passar do tempo, os caiçaras tiveram que se adaptar. Deixaram de viver apenas de subsistência e começaram a comercializar. Peixes, fazer artesanato, entre outras coisas, também mudaram sua forma de trabalhar e viver. Não vinham apenas da pesca e agricultura. Começaram a trabalhar em hotéis, no turismo, entre outros trabalhos. São caipiras vagabundos, ignorantes e preguiçosos devido à sua forma de viver. Pois são pessoas simples, e como já foi dito, em geral, são pessoas sem ambição. Portanto, há pessoas com visões positivas, vendo sua forma de viver como a correta, uma vida simples, calma e em harmonia com a natureza. Há uma relação evidente entre o modo de vida dos caiçaras com o ponto de vista de Max Weber sobre mudança social, em que o Weber acreditava que a principal causa da mudança da sociedade está na implantação do capitalismo, que gera progresso e urbanização. E foi isso que ocorreu com os caiçaras, que foram influenciados pelo modo de ver dos portugueses, e acabaram por misturar sua cultura com o capitalismo, deixando de viver apenas de subsistência e passando a realizar o comércio, gerando progresso e urbanização. A principal relação que há entre os portugueses, negros e indígenas, referente aos caiçaras, é ter ocorrido a miscigenação entre essas três etnias no litoral sudeste brasileiro, em que compartilharam culturas, crenças e seus modos de viver por muitas gerações, gerando o que seria o atual caiçara. O Quilombo do Mandira surgiu em 1868, quando Celestina Benícia de Andrade doou terras de 2.800 hectares para seu meio-irmão negro Francisco Mandira, que era fruto da relação de um senhor de escravos com uma escrava. Anos mais tarde, Mandira casou-se e teve filhos, os quais receberam cada um suas porções de terra. Ambos os filhos se casaram, dando assim continuidade ao quilombo. Hoje residem na comunidade um total de 105 pessoas, todas descendentes de escravos. Inicialmente, o Quilombo do Mandira sobrevivia de uma cultura de subsistência. Plantava-se arroz, palmito, mandioca e praticava-se a pesca. Mas, há cerca de 3 décadas, os moradores dessa comunidade se dedicam ao cultivo das ostras como forma de sustento. Cananéia possui uma vasta beleza natural, que atrai visitantes de todos os cantos do Brasil. Não é à toa que o ramo da hotelaria e turismo vem crescendo, juntamente com a especulação imobiliária, que passam assim a empregar caiçaras. Vale lembrar que a riqueza cultural é também um aspecto importante a ser preservado. Na região, temos a cultura caiçara, que é vista de forma pejorativa pela nossa sociedade, como sendo caipiras ou vagabundos, simplesmente por terem uma forma mais simples de vida. Entretanto, é exatamente a harmonia com a natureza que justifica o sucesso da economia local. As tradições passadas de pai para filho caiçara são essenciais na manutenção dessa economia, além de propagarem suas raízes, costumes e crenças. Recentemente, algumas organizações voltaram seus olhos para a região, levando à criação de uma cooperativa, a Cooperostra, que promove uma retirada consciente dos mariscos do manguezal de Cananéia, tornando-se, portanto, um trabalho lícito e remunerado adequadamente para os mandiranos. Apresentados os fatos, podemos então concluir que a cultura caiçara começa a sofrer mudanças, mas ainda assim é a principal responsável por manter a economia de Cananéia. Criando, portanto, um paradoxo. De um lado, o preconceito ainda existente com a cultura caiçara, do outro, a responsabilidade da economia local. Mangue. Vamos falar sobre mangues e manguezais, começando pela diferença. Manguezal é um ecossistema localizado em regiões litorâneas, enquanto o mangue é uma planta que constitui a vegetação de um manguezal. Voltando-se ao mangue, existem apenas 3 tipos: o mangue vermelho, Rhizophora mangli, o mangue preto, Avicennia scaueniana, e o mangue branco,
Laguncularia racemosa. Temos essa diversidade devido às características desse ecossistema. O mangue apresenta uma característica muito importante para sua sobrevivência em um ecossistema de solo tão instável. As raízes, conhecidas como raízes pneumatóforas, possuem um formato que lhes permite contato com o oxigênio mesmo em regiões alagadiças. Há também as raízes escoras, presentes no mangue vermelho, que possuem um formato importante para a sustentação das plantas. Para que a reprodução seja bem sucedida, obteve-se uma característica muito importante, a viviparidade. As sementes germinam ainda presas à planta-mãe e são liberadas em um estágio de desenvolvimento chamado propágulo. Os propágulos acumulam muita reserva nutritiva, o que permite que sobrevivam até encontrarem o local ideal para sua fixação. O manguezal apresenta uma fauna muito diversificada, principalmente para animais aquáticos, pois o difícil acesso torna o ecossistema ideal e seguro para abrigar animais em desenvolvimento, sendo considerado o berçário da vida marinha. Neste ecossistema podemos encontrar diversos tipos de animais, podendo variar de siris até filhotes de tubarão. Um fator muito importante para se comentar é o tipo de água no manguezal. Como este ecossistema é encontrado em regiões costeiras, apresenta o cruzamento de marés com água doce. O nome da água híbrida de doce e salgada é salobra. A quantidade de sal pode variar de acordo com os períodos da maré. Podemos observar que o manguezal é um ecossistema com grande quantidade de matéria orgânica, principalmente devido à serrapilheira, que regula automaticamente o solo através da decomposição de suas próprias espécies. Seu difícil acesso permite que muitas espécies desenvolvam em segurança. Para resumir, os manguezais têm um impacto tão grande que o seu extermínio poderia trazer o fim de milhares de espécies, desde as que vivem no local até espécies de alto mar, que utilizam do manguezal para a proteção de seus filhotes. Ecossistema costão rochoso. Costões rochosos são regiões de transição entre os meios terrestres e marinhos. Apesar disso, são considerados ambientes mais marinhos do que terrestres, pois seus organismos estão predominantemente relacionados ao mar. Os costões são formados por estruturas rochosas que se estendem desde o assoalho oceânico até alguns metros acima do nível do mar. Os costões brasileiros estão localizados ao longo da costa brasileira, distribuídos desde a Baía de São Marcos, no Maranhão, até Torres, no Rio Grande do Sul, sendo mais comuns na costa sudeste, devido à proximidade da serra com o Oceano Atlântico. Os costões rochosos apresentam a maior densidade e diversidade de macrofauna dentre os ambientes de entre marés, tendo como exemplos as cracas, as conchas, os mexilhões, as baratas d'água, o ouriço do mar e as esponjas. A mata de restinga é uma planície arenosa costeira de origem marinha com vegetação adaptada à boa luminosidade e clima quente do ecossistema. A flora não é muito rica, uma vez que o substrato não favorece o estabelecimento inicial da vegetação, principalmente por dissecação e falta de nutrientes. Os diferentes tipos de vegetação ocorrentes nas restingas brasileiras variam desde formações herbáceas a florestas com árvores de pequeno a médio porte, geralmente ultrapassando 20 metros de altura. Uma das plantas que mais se destacam na restinga são as bromélias, que podem estar fixas ao solo ou sobre os galhos das árvores, uma estratégia para maior captação da luz. A fauna é bastante rica. Destacam-se as aves migratórias que utilizam as restingas como locais de descanso e alimentação, além de ter aves endêmicas desse ecossistema. Desde o aparecimento do homem, diversos resíduos têm sido produzidos e lançados nos rios, nos mares ou na atmosfera, entre os quais vários se mostraram tóxicos. Pelo fato da maioria dos grandes centros urbanos estarem localizados em regiões costeiras e geralmente próximos às baías, essas áreas são uma das mais vulneráveis ao impacto da poluição. Esse ecossistema é bastante prejudicado pela expansão das cidades, que têm transformado extensas matas de restinga em áreas urbanas. Várias espécies da fauna e flora da restinga brasileira estão em extinção, por isso atualmente a conservação dos remanescentes existentes é prioritária e são protegidos por lei.
As dunas são pequenas elevações arenosas que são formadas pelos ventos que vêm do mar, carregando areia fina até se estabilizarem em uma vegetação pioneira. A fauna é considerada escassa nesse ambiente devido à alta taxa de salinidade, baixa taxa de umidade e instabilidade térmica, sendo assim poucos animais são adaptados a esse habitat. A vegetação é formada por gramíneas e plantas rasteiras e é imprescindível para a formação das dunas. Segundo a legislação brasileira, as dunas são consideradas áreas de preservação permanente e têm sua preservação garantida por lei, pelo fato de constituírem um ecossistema com características próprias e bastante diferenciadas, como fauna e flora adaptadas para sobreviver em regiões mais secas e quentes, e, em alguns casos, de mudanças constantes.